Oi, meus queridos. E aí, boa noite, tudo bem? Então, gente, eu assisti um Reels hoje de um senhor falando que possivelmente tinha contato com o Chico Xavier e ele contando sobre uma situação que aconteceu uma vez com o Chico, que ele estava na casa dele e ele foi assaltado, né, com um revólver e tudo, né? E que na ocasião ele ficou meio em dúvida se aquele irmão, aquela pessoa que o estava assaltando com um revólver em punho, se esse irmão era encarnado ou desencarnado. Mas de toda maneira, né, pelo que foi contado ali, ele não se ocupou muito com isso e ele começou então a oferecer, né, inclusive para o moço tomar um banho se quisesse, trocar de roupas, colocar roupas limpas, que ele tinha muitas coisas ali, que metade das coisas que ele tinha que ele não usava, que ele ganhava muitas coisas, ofereceu também comida, ofereceu roupas, ofereceu várias coisas, e na saída, né, depois que o assaltante já estava saindo, levando de certo várias coisas, ele ofereceu a chave da porta ainda e disse assim, para não acharem que você está roubando, qualquer coisa assim, então você sai, leva a chave e depois você joga a chave por cima do muro, uma coisa assim, né, por cima das grades, joga para dentro aqui, depois, tipo assim, depois a gente pega a chave e tudo bem. Bom, gente, escutando esse Rios, esse senhor contando e falando a respeito dessa passagem aí do Chico, eu fiquei parada pensando, digo, meu Deus, que criatura maravilhosa. Que ser iluminado que ao ser assaltado consegue oferecer tudo que tem e mais um pouco, né? Que desapego, que conexão com Deus, de conseguir ter uma sensibilidade tamanha, de perceber que, na verdade, o que ele precisava era muito pouco, né? Para Chico bastava a conexão dele com Deus, para Chico bastava poder ser um instrumento de Deus e ajudar as pessoas, né? Então, na verdade, para ele ali, ele estava sendo um instrumento de ajuda, de auxílio para aquele irmão que muito possivelmente em algum nível estava muito desequilibrado, passando por provações, quem sabe, muito grandiosas, né? Coisas muito pesadas, né? Que chegou ao ponto que chegou, ou talvez tenha desvirtuado, muito possivelmente, em algum momento da vida dele no plano físico e chegou no ponto que chegou. Mas seja como for. E aí eu fiquei me perguntando, eu digo, meu Deus do céu, será que eu, Cláudia, conseguiria, ao ser assaltada, ter esse posicionamento que o Chico teve, ter esse tipo de atitude? Eu muito possivelmente teria dado uma surtada, teria entrado em desespero, seja lá, a menos que as entidades do Luz da Vida me segurassem e despejassem em cima de mim uma dose cavalar de calmante, né? Porque senão eu ia entrar em surto mesmo, né? É muito difícil isso, essa coisa do desapego, essa coisa de, mesmo num momento difícil, num momento extremo, a pessoa conseguir manter a tranquilidade, a clareza, a serenidade e conseguir ainda olhar para o outro com bondade, porque aquele olhar do Chico era um olhar de bondade. O cara estava sendo agressivo com ele conseguia ser bom com o cara, ele conseguia pensar em dar, em doar para aquele irmão coisas que ele muito possivelmente percebeu na hora que aquele irmão estava precisando. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele desarmou o assaltante sem precisar fazer esforço nenhum. Ele não teve que usar de força, até porque Chico era franzino, era frágil, ou seja, ele desarmou em todos os sentidos aquele irmão. E quantas vezes nós
na nossa vida, quando estamos diante de situações críticas, delicadas, que nos colocam em estado de alerta, quantas vezes nós saímos para o ataque também, seja na discussão, na briga, seja lá no que for, quantas vezes a gente não consegue ter a tranquilidade e a serenidade que Chico teve. Nossa, eu fiquei bem pensativa com relação a esse rios, a esse depoimento que esse irmão deu a respeito do Chico, e pensei, eu digo, meu Deus, Chico fez a passagem, ele foi um exemplo de vida enquanto esteve aqui no plano físico, encarnado, e ele continuará sendo um exemplo fantástico de ser humano, de filho de Deus, extremamente abençoado, iluminado, que luz, que coisa maravilhosa. Então, meu convite hoje para todos vocês, assim como eu me coloquei pensando, é justamente que vocês também parem para pensar, né, na questão do desapego, na questão de conseguir manter a calma, a serenidade, a tranquilidade em momentos onde somos postos à prova, né? A gente normalmente fica nervoso, fica estressado, sai para briga. Então, assim, por que a gente não se inspira? É lógico que nós estamos a quilômetros e quilômetros, a anos-luz de distância de um Chico, né? Chico foi um irmão muito abençoado, um espírito missionário e que está já numa outra esfera, né? Dentro da espiritualidade, nós precisaremos muito ainda para chegar perto do Chico, né? Mas seja como for, que todos nós possamos nos inspirar nesses irmãos de luz. Que nós possamos refletir a respeito desses depoimentos abençoados que a gente termina ficando sabendo, que chegam para a gente, porque esses depoimentos são grandes ensinamentos que todos nós podemos ter como fonte de inspiração. Quem sabe um dia a gente chega um pouquinho mais perto do nosso querido Chico. Vai demorar, mas não custa tentar. Então é isso, meu desejo hoje com vocês era de conversar sobre esse assunto. Um grande abraço, um beijo e que Deus proteja, abençoe e ilumine a todos vocês hoje e sempre. Que assim seja.